Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que estávamos lendo ontem à noite. Um outro subtítulo vamos ler agora. Então, o subtítulo da aula é Venha para Navadvipidam Parikrama. Sua Divina Graça, Vishnupada, Silabhakti Nirmal, Acharyadeva Goswami Maharaj. É o programa de pregação na região de Betur. Uma aula noturna no dia 25 de janeiro de 2021, parte 4. Essa aula foi dada em Bengali. Aí foi transcrita e traduzida para inglês, e agora nós vamos ler ela em português. Então ele começa falando, nós viemos hoje aqui como parte de nosso Navadvipidam Parikrama. Nós viemos chamá-los para o Parikrama de Navadvipidam. Se você deseja obter alívio da perambulação por este mundo material, roda do Sansara, você deve circundar Shri Navadvipidam Parikrama. Circundar Navadvipidam. Você já ouviu o Kirtan? E aí temos aqui a canção, que diz o seguinte, aqueles que sempre pensam em Sri Navadvipidam, eles residem em Sri Vrindavana. O Parikrama é de 5 dias, então venha por 7 dias. Este ano, a duração do Parikrama foi aumentada Todos podem vir conosco para o Parikrama. Alguém vem de Rishikesha. Alguns vêm de outros lugares. Alguém anda. Nós andamos. As pessoas, elas vão principalmente para Mayapur. Mas Navadvip significa 9 ilhas. Nava, Dvip quer dizer ilhas. Uma no centro, Antardvip, ou Mayapur, e 8 ao redor. Um tipo particular de devoção reside em cada uma das ilhas. Então, Srilacharya Maharaj já falou isso anteriormente em outras aulas. Cada ilha, são 9 ilhas, né? Navadvip, Nava é 9 e Dvip é ilha. Cada ilha tem um tipo particular de devoção. Então, você pega a Godruma Dvip, é a ilha do Kirtan. Você pega a Kola Dvip, que é o nosso templo antigo, é a ilha do serviço aos pés de lótus do Senhor. Cada ilha corresponde a um tipo específico de devoção. Por exemplo, o nosso templo fica em Nishinrapalli.
e é Godurmaduípe, é o lugar do Kirtan, onde as glórias do Senhor são cantadas. Simantaduípe é a ilha de Shravana, onde se ouve Harikatha. Antarduípe, a ilha central, é Mayapur, e é o lugar de Atmanivedana, a entrega total a Deus, a autossubmissão a Deus. Koladuípe, onde fica o nosso templo antigo, é o lugar de Padasevana, serviço aos pés de lótus do Senhor Supremo. Perto de Shimantaduípe está Rudadruípe. Perto de Godurmaduípe está Madhyaduípe. E há mais três ilhas situadas em Bardaman. Rituduípe, Gyanaduípe e Modadruípe. Todos nós cantamos, todos nós caminhamos para esses lugares. Prasada é preparada todos os dias. E todos os dias nós sentamos por volta das 13 horas para honrar a prasada. E então, continuamos o nosso caminho, retornando ao templo. À noite, na volta, voltamos de ônibus. Cerca de 1000 pessoas vêm. Então, nós alugamos 10 a 15 ônibus. Srilacharya Maharaj está contando aqui, então, como que é o parikrama de Navadvipan. Cerca de 1000 pessoas vão. Na volta, ele aluga os ônibus para todos voltarem, porque caminharam o dia inteiro, participaram das aulas, Harikatha o dia todo, está todo mundo mais cansado. Então, ele aluga os ônibus para todos voltarem para o templo de ônibus. E às 13 horas, na hora do almoço, é servida a prasada. Todo dia é feito prasada, todo dia é servido prasada. Então, é muito bom participar de um parikrama de Navadvipan, de qualquer parikrama, enfim. Mas Navadvipan é o parikrama do festival de Gora Purnima. Srilacharya Maharaj, ano passado, ele fez 5 dias de parikrama. Antigamente eram 4, ele aumentou um dia para poder visitar mais lugares. E caminhávamos até o local sagrado, cada dia em uma ilha ou em 2 ilhas. E aí ele dava palestra, cantávamos, íamos cantando o tempo todo durante o percurso. E na volta, como ele diz, voltávamos de ônibus. Nós temos um livro chamado Sri Navadvipan Mahatmya Mukta Mala. Foi Srilacharya Maharaj que escreveu esse livro, baseado no livro de Srila Bhaktivinoda Thakura, que conta o que é Navadvipan, como que são os passatempos em Navadvipan. Só que aquele livro que Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu é meio difícil das pessoas compreenderem. Então, Srilacharya Maharaj, ele fez esse livro aqui, que é mais fácil, uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem. E ele continua falando, nós vamos a lugares diferentes durante os 5 dias de parikrama. E tudo está escrito neste livro. Quando chegamos a todos os lugares, nós falamos e cantamos as glórias desses lugares. E com base nessas conversas, esse livro foi escrito. Está escrito lindamente. No início, há alguma poesia. Você pode não entender, mas o livro principal está escrito muito bem em bengali.
e um bengali simples, sem dificuldade para compreender. Quando vamos a Rito do Ipi, falamos de Samudragar. Quando chegamos a Januduipa, lembramos de Janumuni. Quando o Ganges ele secou, Janumuni o soltou de sua coxa. Está tudo muito bem escrito no livro. E aí que veio o nome Janavi, porque é o nome do Ganges. Quando ele soltou o Ganges da sua coxa, Janumuni soltou o Ganges da sua coxa, e aí que o rio Ganges se chamou Janavi. Esse nome vem do rio Ganges, que foi solto por Janumuni da sua coxa. Tem tudo lá, toda essa história completa está lá. Está tudo muito bem escrito no livro. Há também Ayodhya dentro do Modadruipi. Não podemos ir a Ayodhya, o lugar dos passatempos do Senhor Ramachandra, mas quando chegamos a Modadruipi, no último dia, podemos obter o resultado de visitar Ayodhya. Quando o Rama, Senhor Ramachandra e Sita viviam no exílio, eles vieram para a ilha de Navadvipa. É um belo passatempo. Ritoduipi também é uma ilha muito bonita. Então, essas 9 ilhas, elas formam Navadvipa. 9 tipos de devoção. Então, se você quiser praticar os 9 tipos de devoção, você deve ir para o Parikrama, você deve vir para o Parikrama de Navadvipa. Percorremos as 9 ilhas em 5 dias, começando de manhã e voltando às vezes à tarde, às vezes à noite. Caminhamos durante o Parikrama. Aqueles que têm dores nas pernas e não podem andar, eles podem pegar algum transporte, mas até algumas senhoras de 90 anos, elas andam e vêm para o Parikrama. Há 30 ou 40 anos, elas vêm para o Parikrama. Quando as vejo, eu sinto entusiasmo. Quando você caminha cantando o santo nome, você pode caminhar tão longe, sem sequer olhar para trás. Entramos no Parikrama com tambores, mirdangas e cártalas, cantando e caminhando. Então, Srilacharya Maharaj está falando que tem pessoas, senhoras, idosas, de 90 anos até, elas fazem o Parikrama há 30, 40 anos e caminham o Parikrama inteiro. Mas quem tem algum problema de saúde, tem problema nas pernas, enfim, não pode caminhar, não há problema. Tem aqueles transportes, os rickshaws, né? Autorickshaw, eles levam as pessoas. Então, Srilacharya Maharaj fala, quem faz o Parikrama de Navadvipa, ele está praticando as 9 práticas devocionais, porque cada ilha corresponde a uma prática. E é muito auspicioso a pessoa ir para o Parikrama de Navadvipa. Muito, muito auspicioso. Esse ano, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj fez o Parikrama com alguns devotos, e agora vai ter o Parikrama de Kartiki, lá em Vrindavana. E Srila Tilaka Nrsimha Maharaj vai fazer também.
e já tem vários devotos do Ocidente que vão para lá para participar do Parikrama. Então, é muito bom quem puder ir para o Parikrama, participar do Parikrama junto com um santo, junto com um devoto puro. Porque se você for num lugar sagrado, somente você sozinho e só para visitar, não é serviço devocional. O Parikrama tem que ter um devoto puro ao lado, cantando, explicando, falando Harikata. O intuito de ir para o Parikrama é cantar junto com o santo. Não somente ir lá conhecer, ver, porque Siddhar Maharaj falou, quando você vai num lugar sagrado somente ver, você está fazendo exercício para os olhos. Você tem que ter um Vaishnava do lado. Esse é o benefício de ir num local sagrado. Ter um Vaishnava do lado, ele falar Harikata, cantar com você. E aí Siddhar Maharaj continua. O dia do Dol é o dia do aparecimento de Mahaprabhu. O dia seguinte tem um grande festival celebrando o aparecimento de Mahaprabhu na casa de Sri Jagannatha Mishra e Sri Satyamata. Nós celebramos com muita alegria e milhares de pessoas, elas honram Prasada neste dia. Para aqueles que ficam no templo, talvez umas 2.000 pessoas, a Prasada é organizada 3 vezes ao dia. É feito 3 vezes ao dia a Prasada. Quando fazemos Parikrama, nós paramos em algum campo ou lugar e a Prasada é levada para lá em caminhões, em peruas, de manhã. Honramos Muri e Gugni, ervilha inteira. Com batata, descasca um pouco de batata, e depois eles descansam e continuamos caminhando. Às vezes, nos sentamos em alguns lugares, não andamos continuamente o dia inteiro. É necessário falar sobre os locais sagrados, de todos os lugares diferentes. Então, nós sentamos por um tempo. Vivemos em Kali Yuga, somos almas condicionadas e muitos de nós não sabemos o que é Navadvipa. As pessoas vêm de ônibus, fazem turismo e vão embora, mas isso é exercício para os olhos, é o que eu havia falado. Siddhar Maharaj está falando isso agora. Então é necessário não somente caminhar, visitar. Quando se vai no Parikrama, há muita caminhada, claro, se caminha muito. Depois, em certo lugar que aconteceu um lila, Siddhar Maharaj parava todo mundo, sentávamos e aí ele contava a história, falava Harikata sobre aquele lila, sobre aquela personalidade que estava lá, contando sobre aquela ilha. Depois levantávamos, íamos cantando até outro local, chegava no outro local, ele sentava, dava aula, todo mundo sentava, escutava a aula, e assim o dia inteiro. Na hora do almoço, mais ou menos 12, 13 horas, né? Mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, era servida a praçada, que é de caminhões levada, era cozida, a boga era cozida no templo, oferecida para a deidade, depois os caminhões levavam para o local que os devotos estavam sentados. Aí honrávamos a praçada e logo já meia hora de descanso e depois já íamos caminhando novamente para outro local e assim até o final da tarde. Até o final da tarde fazendo Parikrama, escutando Siddhar Maharaj cantar ou dar aula. Isso não é exercício para os olhos. Agora, se você vai sozinho,
para visitar um templo, para olhar o templo, isso é exercício para os olhos, não é devoção. A prática leva à perfeição. Aprendemos a cantar no ventre de nossa mãe. Nós não tivemos essa fortuna, pelo menos nós aqui do Ocidente. Poucos têm essa fortuna de aprender a cantar as canções no ventre da mãe. Você pega o exemplo de Prahlada Maharaj, o filho do demônio, Hiranyakashipu. A mãe dele foi se exilar, ela ficou escondida no ashram de Narada Muni. E no ashram de Narada Muni, ela escutava Harikatha, e consequentemente Prahlada Maharaj escutava Harikatha de Narada Muni. Ele aprendeu toda a consciência de Krishna no ventre da mãe. Então, aqueles que são afortunados, eles nascem de uma mãe que já participou de Parikrama, de uma mãe que está no ventre da mãe, ele escuta os kirtans, ele aprende a cantar no ventre da mãe. Nós não tivemos essa fortuna, pelo menos eu. Você pode ver os devotos estrangeiros aqui, eles vêm da Colômbia, da Venezuela, do México, eles vêm de tão longe e aprendem a cantar kirtans. Você não os viu cantando em Bengali? Silacharnarad pergunta. Eles têm livros onde todos os kirtans são escritos em inglês e eles cantam dos livros e aprendem o kirtan. Dessa maneira, a prática leva à perfeição. É preciso praticar sempre. Silacharnarad sempre fala isso. A prática leva à perfeição. Por que as pessoas não sabem pronunciar as canções, as palavras das canções? Porque não faz a prática. Aquele que pratica vai aprender a pronunciar. Nós temos gravações. Manasa Prabhu gravou todas as canções. É só você escutar e cantar junto, você vai aprender. A prática leva à perfeição. Você vai aprender o ritmo da canção. Você vai aprender a tocar karto. Você vai aprender a tocar mridanga. Se você praticar. A prática leva à perfeição. Por que as pessoas não sabem o Vandana de cor? Porque não cantam o Vandana, a oração. Por que as pessoas não sabem as canções, nem do Arati, nem as canções que cantamos de manhã à noite? Porque não praticam. Quem pratica sabe. Até decor. Silacharnarad falou, é importante saber decor. Então aquele que pratica todo dia, ele sabe decor as canções. Não há dificuldade nisso. Todo mundo decora. Exceto pelas almas afortunadas, ninguém pode entender essas coisas. Somente almas afortunadas podem ouvir sobre o Senhor Supremo e podem cantar as glórias do Senhor Supremo. Somente quem tem a alma afortunada, quem é afortunado. Aquele que não tem fortuna espiritual, não é fortuna de dinheiro, é fortuna espiritual. Aquele que não tem fortuna espiritual, ele não vai conseguir cantar as canções. Ele não vai nem escutar as canções, nunca vai escutar na vida as canções devocionais. Ele nunca vai... Quem não tem fortuna espiritual, que não é uma alma afortunada espiritualmente, ele não vai escutar Harikatha nessa vida. Tem que ter algum mérito, tem que ter alguma fortuna espiritual, algum sukriti, para a pessoa escutar Harikatha, para escutar uma canção, para ela aprender uma canção, para ela vir ao templo, tem que ter alguma fortuna espiritual. Senão, isso não vai acontecer. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário.
Por enquanto não. Não houveram perguntas, não houveram comentários. Então vamos continuar a leitura. Agora vamos para um outro subtítulo da aula. Então essa primeira parte da aula, Srilacharya Maharaj falou sobre o parikrama de Shri Navadvipan, a importância do parikrama. Só um minuto que eu vou olhar aqui onde estamos. Então o subtítulo da aula é Viva a vida devocional sincera, sinceramente. Nós temos que viver a vida devocional com sinceridade. É a continuidade da aula que nós lemos agora. Então, Srilacharya Maharaj continua falando, somente almas afortunadas, elas podem cantar os kirtans do Senhor. E aí ele fala um verso aqui, esse verso é muito conhecido, né? Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasade Paya, Bhaktilata Bija. O que quer dizer isso daqui em português? Tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia do Guru Krishna, uma alma afortunada, ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Então veja só, nós já viajamos por todo o universo, de corpos em corpos, já viajamos por todo o universo, já fomos todos os seres que existem, viajando pelo universo material. E aí encontramos um Guru, pela misericórdia do Guru, nós encontramos o Guru, encontramos Krishna pela misericórdia. Então a alma afortunada, ela recebe a semente da trepadeira devocional, Bhaktilata Bija. Somente pela misericórdia do Guru e de Krishna, nós vamos receber essa semente. Depois de passar por todos os seres do universo, chegamos a um corpo humano, e a alma afortunada, ela recebe essa misericórdia de Krishna, de Gurudeva, e aí recebemos a semente da trepadeira devocional no momento da iniciação. Quando o Guru canta o Mahamantra Hare Krishna para você, na iniciação, ele está te dando a semente da trepadeira devocional, naquele momento, naquele instante. E nós temos que dar muito valor a isso. Alguns não dão valor a isso. Nós temos que dar muito valor. Depois de milhões e milhões de vidas, encontramos um Guru genuíno que nos deu essa semente. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. E aí Srilacharya Maharaj continua. Vagando pelo universo, de alguma forma, por alguma sorte, nós chegamos aos pés de lótus de nosso Gurudeva. Os devotos vêm aqui de tão longe, de milhares e milhares de quilômetros. Existem agora 140 ramos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O sol nunca se põe. Quando o sol está se pondo aqui, ele está aparecendo em outro ramo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Srila Gurudeva, ele costumava dizer, o sol nunca se põe no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, o que quer dizer isso? Quando lá na Índia é noite, aqui no Brasil é dia. E não só no Brasil. E aí o sol vai se pondo e aparecendo em lugares diferentes do mundo. Em todo lugar tem um centro de pregação ou um templo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ramos.
Srilacharya Maharaj falou o ano passado, no começo do ano passado, que ele deu essa aula, tinha 140 lugares representando Sri Chaitanya Sarasvati Mati. 140 lugares pelo mundo. Então, o sol nunca se põe. Sempre tem Kirtan. Sempre está tendo Harikatha. Qualquer momento do dia está tendo Harikatha em algum lugar do planeta Terra que representa o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Qualquer momento. Está tendo Kirtan, está tendo Harikatha, está tendo Arati, está tendo oferenda de Boga. Então, o sol nunca se põe no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Gurudeva falou isso. Srila Govinda Maharaj. Srila Siddhar Maharaj também, ele preveu isso, quando ele fundou o nosso templo. E aí, Srilacharya Maharaj fala, eu já estive em lugares onde não há noite, eles têm dia, o dia todo, o dia inteiro tem claridade, e o sol se põe apenas por 10 minutos, e depois de 10 minutos, ele nasce novamente. Quando fui para aquele lugar, no inverno, ele só tem noite o dia inteiro. Então, são os extremos. No inverno é noite, é escuro o dia todo. No verão é claro o dia todo. São os extremos. E Srilacharya Maharaj foi para lá. O sol não nasce no inverno. Então, fica escuro o dia todo. A noite dura 23 horas e 45 minutos. Há um templo mesmo nesse tipo de lugar. A 6 ou 10 pés de neve na rua e é limpo por máquinas para que os carros possam andar. E o oceano fica congelado e as pessoas andam sobre ele. Esse é o local no inverno que Srilacharya Maharaj está falando. A temperatura está abaixo de 0 graus. E está tão frio que, quando você respira, a sua respiração sai e se transforma em gelo. Todo mundo, aqui no Brasil também tem isso, no inverno, às vezes, em alguns locais. Você respira e sai aquela nuvem branca, que são as gotículas de ar, que ficam dessa forma. Nós temos um templo mesmo em tal lugar. O mundo inteiro está inundado com Mahaprabhu. Mahaprabhu disse, tem um verso aqui de Mahaprabhu que fala o seguinte, o meu nome será espalhado em todas as cidades e vilas do mundo. O próprio Mahaprabhu falou isso. Mahaprabhu previu isso. E o nosso Guru Varga transformou isso em realidade, indo a todos os países. Eles deram o santo nome a todos aquelas pessoas que não entendem nada. E agora mesmo, as pessoas de nosso país não sabem tanto quanto eles. Você podia ver que, durante o Arati, alguém estava usando sapatos. As pessoas não conseguem entender nada. Quando eles adoram Sarasvati ou Kali, eles fazem uma festa na discoteca, na frente das divindades, das deidades, e dançam ao som da música. É assim que as deidades
são adoradas. Então, Srila Maharaj está falando que o ocidental, ele chega a saber mais agora do que quem nasce na Índia. Como disse Srila Maharaj, o hindu entrou no templo na hora do Arati com sapato. Eles não sabem nada. Eles estão perdendo a cultura deles. E nós estamos adquirindo a cultura deles. Muitos ocidentais sabem mais as escrituras do que os hindus que nasceram lá. Mahaprabhu falou, todo mundo vai cantar o santo nome de Deus. O mundo inteiro, todas as cidades, todos os vilarejos. Então, essa previsão está se concretizando já. Não precisa esperar muito tempo, não. Já está se concretizando. O mundo inteiro canta o Mahamantra Hare Krishna. Todos os locais praticamente cantam o Mahamantra Hare Krishna. Srila Govinda Maharaj falou, eu pensei que eu já tinha visto tudo na minha vida. Srila Govinda Maharaj falou, mas eu nunca pensei que na China eu ia ver um chinês cantando Mahamantra Hare Krishna. Então, em todos os lugares, até os lugares que tem comunismo, algumas pessoas, alguns devotos, inclusive, ficam defendendo o socialismo, o comunismo, mas eles são ateístas, eles não gostam de religião. Mas mesmo nesses países, Mahaprabhu conseguiu entrar com o santo nome. Até na China tem canto do santo nome. Países comunistas têm canto do santo nome. Na Rússia tem canto do santo nome. Isso pela graça de Mahaprabhu, claro. Mahaprabhu, ele previu isso, e isso está acontecendo. É assim que as divindades são adoradas, com discoteca, como disse Acharya Maharaj. Quando você adora a deidade, você deve fazer adoração desinteressadamente, com o seu coração e alma, não para impressionar os outros. Temos um verso aqui que diz o seguinte, apenas dizendo, eu sou de Gaura, eu sou de Gaura, eu sou de Mahaprabhu, não é suficiente. Somente quando você seguir as práticas de Mahaprabhu, de Gaura, e a concepção de Gaura, você pode obter o resultado adequado. Isso está escrito no Sri Sri Prema Vivarta. Então não adianta falar, eu sigo Mahaprabhu, eu sigo tal guru. Você tem que praticar o que eles ensinaram. Aí sim você está seguindo Gaura, seguindo o guru. Vocês viram que nós oferecemos reverências, oferecemos arati, etc. Nós temos feito isso por muitos dias. Um outro verso aqui diz o seguinte, você mostra ao mundo que serve Gaura simplesmente vestindo tilaka, usando tilaka, passando tilaka na testa, no corpo, mas secretamente você se comporta mal. Gaura vai te pegar, seu ladrão. Isso aí está escrito no Sri Prema Vivarta, capítulo 8, verso 7. Não adianta somente usar a tilaka para impressionar o outro que você é devoto. Como disse lá Acharya Maharaj em aulas anteriores, tem muitos que andam com a japamala pendurada no pescoço, né? O saquinho de japamala pendurado no pescoço e cantando a japamala na frente dos outros devotos. Para quê? Você não precisa mostrar para ninguém que você canta a japamala. E Srila Acharya Maharaj falou em aulas anteriores, esse devoto faz isso na frente dos outros, mas na sua casa ele não canta a japamala. Ele faz isso para se mostrar. E Mahaprabhu sabe tudo, Deus sabe tudo. Não adianta querer se mostrar para o outro devoto. Você tem que servir Deus na sua casa, em todo lugar, não somente na frente do outro devoto. Nós não estamos aqui para impressionar ninguém. Isso daí é Maya atingindo a cabeça do devoto. Você mostra que colocou tilaka, vestiu, está com a japamala,
vestiu as roupas devocionais de um sado. É muito fácil fazer isso, se vestir como um sado, mas é muito difícil se tornar um sado. Não é porque você usa uma roupa açafrão, de sannyasi, de brahmachari, ou de vanaprastha, ou que você usa a roupa devocional, mesmo grihastha, que você é um sado, um sábio. Isso daí é só parte externa. Você tem que ter isso internamente, sem querer mostrar para ninguém. No entanto, neste mundo, a maioria das pessoas, elas estão apenas disfarçadas de santos, de sados. É por isso que se diz que se você não pode reconhecer um sado com os seus olhos, você deve ver o sado, o sábio, o santo, com os seus ouvidos. É necessário ouvir com os ouvidos o que diz o sábio e o guru. Não basta dizer, tornei-me um devoto. Além disso, se alguém diz que se tornou um Vaishnava, não é um Vaishnava. Aquele que fala que é um devoto elevado, aquele que fala que é um Vaishnava, ele não é um Vaishnava. Ele não é um devoto elevado. Os Vaishnavas sempre dizem, eu sou o seu servo. Chamamos um ao outro de Prabhu. Nos dirigimos até mesmo a uma criança não iniciada de mestre. Se eu tenho 80 anos e algum menino recebeu a iniciação ontem, eu devo lhe dar respeito e me dirigir a ele como Prabhu, porque o Senhor, ele reside dentro dele, e o Senhor é o nosso Senhor. Com que olhos eu devo te ver? Não os verei como humanos, devo vê-los como almas particular do Senhor. Então nós temos que olhar para os outros como mestre e compreender que o outro que está lá é alma, é uma alma do Senhor, ele tem Paramatma dentro dele, e ver ele como mestre. Até uma criança que se inicia, nós temos que chamá-la de Prabhu, de mestre. Temos um corpo após o outro. É necessário dar honra à alma. É por isso que nós damos honra uns aos outros. Oferecemos reverências uns aos outros. Tem um verso aqui, nós vamos ler à noite, né? Nós à noite continuaremos essa aula. Esse verso diz assim: eu sou atado pelos 6 ladrões da estrada, liderados por Kama e Krodha, e a minha vida está chegando ao fim. Qual é Kama e Krodha? Kama é do fruto dos sentidos, Krodha é a ira. Então nós somos liderados por isso. Nós vamos começar a leitura hoje à noite com esse verso aqui e partir continuando a aula de Silacharya Maharaj. Então nós somos liderados pelo desejo dos sentidos e pela ira. Mas nós devemos tratar todos os devotos como sábios, como sados. Isso é auspicioso para nós. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não temos comentários, não temos perguntas. Então vamos lá cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. À noite, hoje é terça-feira, o programa da noite começará às 19 horas.
Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Subar Padarinu Pura Panchagra Subar Padarinu Pura Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Nandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Nós temos conosco hoje aqui, assistindo, Vrajaraja Prabhu, o Ramanurja Dasanurja Prabhu, o venezuelano que está morando agora na Espanha. Um abraço, Ramanurja Prabhu. Isvari Dasi conosco, Malini Devidasi, que participaram conosco hoje, que se identificaram, são essas pessoas. Se tiver mais alguém que não se identificou, eu agradeço o Sadhu Sangha também, de todos. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até à noite, às 19 horas. E vamos pegar a mensagem de hoje, né, que Srivacharya Maharaj deu, bem importante. A prática leva à perfeição. Aquele que pratica a vida devocional, aquele que canta as canções vai cantar corretamente. Aquele que canta o Santo Nome vai cantar sem ofensas. A prática leva à perfeição. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam.